Olá, é uma grande alegria vir aqui oficialmente te dar boas-vindas para a nossa oficina do conteúdo criativo que inicia hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou mãe, sou empreendedora, sou dona de casa, sou esposa, sou social media aí de profissão, faço um monte de tarefas, né? Eu mesmo que me viro, faço as correrias aqui, eu sou da correria. Sou dos stories criativos, né? Muita gente me conhece pelos stories criativos, então sou eu. Eu preparei essa semana com muito carinho para você, porque eu sei que você sente muita dificuldade na hora de fazer seus posts, você sofre, você gasta horas lá para produzir seu conteúdo e depois não vê resultado, as pessoas não curtem, não comentam, não tem interação, não tem engajamento, você não vende, você fica quase maluca para produzir conteúdo, produz conteúdo em cima da hora, não sabe onde buscar ideias, enfim. Você acreditou que chegava no Instagram e já ia dar tudo certo. Mas não é assim que funciona, né? Tem todo um método, toda uma estratégia por trás da criação de conteúdo. E foi pensando nessa dor, nessa dificuldade que eu sinto, que eu percebo, que eu escuto todos os dias no meu perfil, através lá do meu direct, né? Eu falo muito com vocês. Foi que eu pensei, que eu preparei com muito carinho esse evento que é a Oficina do Conteúdo Criativo. A proposta é que seja um evento bem prático, de fácil entendimento, sem muitos termos técnicos, que você consiga aplicar de imediato no seu perfil. E como eu falei, eu sou social media, né? E o que a social media faz? Ela cuida do perfil lá do cliente. Ela define junto com o cliente a estratégia de conteúdo, o que vai postar, o formato que vai postar, ela faz lá o calendário das publicações, depois ela acompanha o desempenho do post. E para fazer isso, eu precisei estudar muito, eu fui atrás de vários cursos, de vários treinamentos, então aí, ao longo do último ano, eu devo ter feito quase 10 cursos. Alguns extremamente teóricos, que eu não consegui aprender muita coisa, e outros que me ajudaram muito. E aí eu fui aprendendo com a prática também, porque muitas vezes o que se aplica em um determinado perfil não serve para outro. Então aqui, uma coisa que é muito interessante a gente ter na cabeça é que você precisa testar. Muitas vezes você tem que testar. Você vai testando, vai avaliando, vai acompanhando e você percebe o que dá certo para o seu produto e o que dá certo para o seu público. Ah, mas por que produzir conteúdo? Por que eu tenho que fazer conteúdo, né? É muito comum quando a pessoa inicia aqui no Instagram, ela achar que é só chegar, aí eu chego, coloco uma foto bonitinha, coloco uma logo lá na foto do meu perfil, escrevo alguma coisa lá na minha bio e começo a publicar foto, eu publico as fotos do meu produto e acho que isso vai dar certo, mas não dá certo, porque um perfil simplesmente vitrine, ele não funciona, ele não conecta com pessoas. O Instagram, ele é uma rede social, então as pessoas estão aqui para se entreter, as pessoas estão aqui para buscar informações e para fazer relacionamentos, para se relacionar. Então, se você simplesmente posta foto só do seu produto, infelizmente você não terá resultados com isso. E aí, quando a sua marca, a sua empresa está dentro de uma rede social, o marketing de conteúdo, ele é o grande diferencial ali para você ter sucesso, para você conseguir vender mais, para você conseguir conectar o seu público com o seu produto. Então, por isso que é importante a criação de conteúdo. E o que precisa ter um conteúdo para ser um conteúdo interessante, um conteúdo de valor, como as pessoas às vezes costumam usar esse termo? Ele tem que ser um conteúdo ou que ele eduque, que ele traga uma informação, que ele traga um ensinamento, que ele auxilie ali a pessoa naquela dificuldade dela, na dor dela, ou ele tem que ser um conteúdo de inspiração, um conteúdo que te inspira, por isso que é muito importante a gente contar a nossa história, a gente fazer essa parte de aparecer nos stories, a gente contar as nossas conquistas, as nossas dificuldades, porque isso gera muita conexão com o nosso público. Porque quando uma pessoa quer comprar um produto, quando a pessoa está buscando um produto, ela não vai na rede social, ela não vai no Instagram para comprar um produto. Ela entra lá no Google, ela vai numa loja. Então, por conta disso, que na rede social é importante o relacionamento, né? Você começa a criar conteúdo, você começa a criar consciência, a pessoa começa a tomar consciência de que ela tem um problema e que você pode resolver o problema dela, você pode atender aquela necessidade dela.
E é nesse processo, que na verdade é um caminho, que a gente até chama de jornada do consumidor, funil de conteúdo, é nesse caminho é que a pessoa vai tomando consciência e que finaliza uma compra. Então é um relacionamento, né? Imagina aí como que aconteceu o processo aí do seu casamento. Você chegou e bateu já de cara com seu marido e falou, não, eu vou casar com você. Não tem um processo, você começa a conversar, você se encanta, você se apaixona e depois você decide se casar. Então é a mesma coisa com a venda, né? Então por isso que não adianta só postar a foto do produto e já querer o casamento direto. É preciso todo esse caminho para que você consiga ter o sucesso aí no final. E nós vamos agora à parte prática aí dessa primeira aulinha, que é o que você precisa para começar a criar conteúdo, tá bom? Vamos lá? Olha, na verdade, essa parte ela ainda é teórica, né? Que ela faz parte dessa introdução que eu estou fazendo para vocês, essa introdução ao marketing de conteúdo, né? Mas ela é extremamente importante. Então, pega um caderninho aí para anotar. E amanhã a aula vai ser bem mais prática, porque a gente vai mexer no Canva e tal, mas essa parte teórica vai te ajudar aí a construir a sua linha editorial, o seu calendário editorial, e a partir daí é que você vai conseguir fazer o post, né? Que primeiro você tem que ter o assunto definido certinho para depois fazer o post. Então, presta atenção na aula, vamos lá. O que eu preciso para começar a criar conteúdo? A primeira coisa que eu preciso é ter um nicho bem definido. Ah, tá, Rê, mas o que é nicho? Nicho é uma pequena parte de um mercado grande, por exemplo, mercado de moda. Moda feminina plus size é um nicho. Mercado da beleza, por exemplo. Maquiagem é um nicho. Que mais? Micropigmentação de sobrancelha é um nicho do mercado da beleza. Então, assim, quando você vai criar o conteúdo, você precisa ter um nicho definido, porque se cada dia você fala de um nicho diferente, você não vai conseguir reter as pessoas no seu perfil. Você vai atrair para determinado assunto, mas aí a pessoa vai ver que você fala de outra coisa que não tem nada a ver, ela vai deixar de te seguir. Então, quanto mais a gente delimita um nicho, mais a gente consegue atrair mais pessoas e mais a gente consegue se destacar. Então, é muito importante ter o nicho lá definido. Nicho definido, o que eu preciso? Com quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Quem é o meu público-alvo? Tem gente que fala persona. A persona eu acho que fecha muito numa pessoa só e tal. Eu não gosto particularmente de usar, eu uso mais público-alvo. Mas eu tenho que ter o meu público-alvo delimitado, porque eu tenho que trabalhar a linguagem que eu vou falar com aquele público específico. Porque se eu estou falando com um público de 18 a 25 anos, eu vou usar uma linguagem. Eles conhecem algumas coisas, gostam de determinadas músicas, curtem determinados lugares para ir. Já o público de 35 a 45 anos, ele vai gostar de coisas diferentes, a linguagem com ele vai ser diferente. Então, isso tem que estar muito bem alinhadinho também, porque se eu estou falando com o público lá de 35 a 40 e estou usando a linguagem lá de quem tem 18 anos, eu não vou conseguir conectar com esse público. Então, por isso que é importante saber com quem eu vou falar. Por exemplo, eu sou psicóloga e vou dar curso. Então, eu vou falar com outros psicólogos. Então, a linguagem que eu vou usar vai ser diferente da linguagem que eu vou usar com o paciente. Quando eu estou falando com o paciente, eu vou usar a linguagem lá que é para o paciente. Agora, se o meu perfil ele é voltado para outros psicólogos, porque eu dou curso, dou palestra, eu me relaciono com outros psicólogos, então a linguagem vai ter que ser a linguagem voltada para aquele público-alvo específico, que são os psicólogos. Entendem isso? Então, isso é muito importante. Então, uma perguntinha que vocês têm que se fazer é exatamente essa. Com quem vocês falam? Com quem vocês vão falar? Tá bom? Terceiro é o objetivo do meu conteúdo. Qual vai ser o objetivo do meu conteúdo? Eu preciso captar mais clientes, eu preciso captar mais clientes para conseguir fechar mais vendas? Venda de produto? É venda de serviço? Eu preciso ganhar autoridade? Eu preciso ser referência na minha área? Eu quero divulgar o meu trabalho?
Então, eu preciso saber o objetivo para eu poder criar o conteúdo e o conteúdo sirva para aquele objetivo. Isso é conteúdo estratégico, conteúdo que é feito com objetivo, um conteúdo intencional. Aí, o quarto aqui. Aí eu vou definir a minha linha editorial. Uma vez que eu já vi esses 3 pontos, eu vou para a linha editorial. A linha editorial, o que que ela é? Ela é justamente os temas que eu vou falar no meu perfil. Todos os assuntos que eu vou tratar no meu perfil. Então, assim, se eu tenho um tema lá, o ideal é sempre que eu tenha um tema principal, que vai ser 70%, né, do assunto do meu perfil, e tem alguns temas que se complementam ali, para não ficar também aquela coisa só de um tema, porque senão fica aqueles perfil Globo Repórter, que só tem aquele assunto. E aí fica um perfil desinteressante também. Então, pensem assim, meio como um programa de TV. Geralmente tem um assunto geralzão, por exemplo, Ana Maria Braga. Ela tem ali, o tema principal é culinária. Mas aí ela tem outros assuntos, ela tem entrevistas com famosos, ela tem música, ela tem uma parte que fala mais motivação, inspiração. Então, aquilo tudo é que torna o programa dela interessante para aquele público dela, tá? Então, você vai listar todos os assuntos que você gosta de falar e que tem a ver com o seu público. Por exemplo, lá no meu perfil, o foco a minha linha editorial, ela é voltada para marketing digital, marketing de conteúdo, e eu falo um pouco de empreendedorismo também, e eu compartilho muito da minha rotina pessoal também, uns 10% de rotina pessoal, como mãe, como esposa, porque o meu público-alvo são mulheres, né, que são mães, que são empreendedoras, então a gente se conecta muito por isso, porque é parecido, né? Então, isso gera conexão. Por conta disso, eu compartilho muito disso. Eu compartilho minhas receitinhas, porque eu sei que vocês gostam. Então, a gente tem que alinhar muito os assuntos que a gente vai falar com o nosso público. Por exemplo, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos em gestão de saúde. Mas se eu começar a falar lá no meu perfil de gestão de saúde para vocês, tipo, o que ela está falando? Não vai ter nada a ver, não vai ter interesse, entendeu? Então, tem que casar direitinho o que você vai falar com o que o seu público gosta, com o que o seu público-alvo vai se conectar, tá bom? Aí, definiu a sua linha editorial, você vai criar o seu calendário editorial. Gente, criar um calendário editorial é vida, porque aí você vai conseguir respirar aliviada, porque eu sei que muitas de vocês produzem o conteúdo assim em cima da hora, chega, amanheceu, aí você pensa, putz, o que eu vou postar hoje? Ai, Jesus, enfim, eu sei como é, porque eu também já vivi isso muito no começo, quando eu comecei a produzir conteúdo, e teve umas semanas aí também que eu estava com dificuldade de postar, e é muito ruim quando a gente não tem isso planejado. Quando você se planeja, pelo menos para uma semana, o meu planejamento geralmente é de uma semana. Tem pessoas que planejam às vezes 15 dias, um mês, né? Que é um sonho também, mas eu planejando uma semana eu já fico super tranquila. Então, se você se planeja uma semana, aí você não precisa ficar com aquela preocupação na cabeça, e você consegue focar mais nos stories também, porque stories é muito relacionamento, é muito importante. Então, se você já tem as postagens do feed certinha, já tem mais ou menos um esqueminha do que você vai publicar lá nos stories, você fica muito mais tranquila. E além disso, você consegue agendar suas publicações pelo estúdio de criação do Facebook, que é um programa próprio do Instagram, então ele é legal de agendar, porque você tem que tomar muito cuidado com os aplicativos externos, porque dependendo do aplicativo, o Instagram ele é bem ciumento, ele faz com que caia seu engajamento. Então, é interessante sempre usar para programar esse aplicativo que chama Estúdio de Criação do Facebook, ou o Business Suite também, que é um aplicativo do celular que também é do próprio Instagram. Então, mas aí para criar o calendário editorial, uma vez que você já tem todos os assuntos que você vai falar, fica bem mais fácil. Aí você vai pegar e vai fazer assim, vai colocar os dias, né? No caso aqui é de uma semana. E aí cada dia vai ter determinado assunto. Na segunda é um dia bom para você trabalhar textos motivacionais, porque é um dia que as pessoas estão começando a semana, tem significado de início, então as pessoas estão mais receptivas para mensagens assim,
É claro que é sempre importante quando você posta um texto motivacional, é interessante sempre você linkar com alguma coisa da sua vida, porque gera bem mais conexão do que você só postar um texto lá motivacional bem aleatório. E aí, cada dia da semana você vai ter alguma coisa para publicar, e aí você já vai ter isso certo. Então, depois que você tem isso certo, aí que você vai fazer o seu post, que é a parte que a gente vai aprender amanhã. Amanhã a aula vai ser muito prática, vai ser essa parte que a gente vai criar um post começando do zero. Então, eu vou disponibilizar para vocês um modelo de calendário editorial que vai ajudar vocês a construírem um calendário editorial. Vocês vão ver que quando a gente começa a fazer isso, nossa, melhora muito a vida da gente. Eu também vou disponibilizar uma lista com os sites que vocês podem buscar conteúdo, com as opções que vocês têm para buscar conteúdo. Se vocês têm muita dúvida do que postar, tem vários sites que ajudam aí para vocês poderem buscar os temas relacionados à linha editorial de vocês. Vamos aqui finalmente, né, aos 6 ingredientes para um post que encanta. Por que é importante que o post encante, que o post atraia? Porque senão a pessoa não vai nem entrar no seu perfil, né? Porque geralmente a gente abre o Instagram e olha lá a página inicial. E a gente só entra quando uma coisa chama a nossa atenção, né? A gente só vai lá no perfil visitar quando chama atenção. A gente só para ali no post para olhar, segue ali, toca para ir além ali no carrossel, quando a gente se interessa por aquele assunto. E tudo isso conta para o algoritmo do Instagram como ponto para a gente. Se a pessoa está ali parando bastante tempo para olhar o conteúdo dela, é porque o conteúdo dela é relevante, então eu vou mandar ela para mais gente. E aí você consegue aumentar o seu alcance por conta disso. Então, o que é importante? Em primeiro lugar, o assunto, o tema, né, tem que ser um tema interessante, que ajude a pessoa, tem que ser um tema que eduque, que inspire ou que gere entretenimento, né, que eu já comentei sobre isso no início com vocês. A segunda coisa é o título, tem que ser um título chamativo, um título que tipo, você olha e fala, putz, eu quero ver esse post, é muito legal, eu quero ver e tal, fica curioso, sabe? Ou coisa que quebra padrão, ou coisa que chama a sua atenção. Você não pode colocar ali toda a informação do que está no post já no título, que a pessoa não vai nem querer ler seu post. Então, você tem que colocar ali um elemento que chama a atenção, que desperta a curiosidade de ler o que está escrito. O terceiro é o visual, né? O post ali com uma identidade visual bem definida, com uma imagem de boa qualidade, né? Vocês sabem que imagem de baixa resolução, o algoritmo entrega menos. Então, aquela coisa de printar a tela, mandar e tal, não fazer nenhuma edição e tal, às vezes a gente pode perder alcance por conta disso. Então, é interessante, tem um app que chama Remini. Ele é muito bom para você melhorar a resolução de foto. Sabe aquela foto que não está com a resolução legal? Você passa ele por esse aplicativo e a resolução fica muito boa. Eu gosto bastante desse aplicativo. É importante estar com uma boa resolução, uma identidade visual definida. Tipo, a pessoa vai ter o olho e fala, esse post é da Renata, né? O quarto é a legenda. É importante que a legenda não seja aquela coisa técnica, sabe? Aquela coisa tipo Google. Foi, copiou, colou do Google e não tem aquela coisa de pessoalidade. Então, a legenda, ela precisa ser uma coisa bem informal ali, você conversando com a pessoa, sabe? Não aquela coisa técnica. Principalmente se você é de uma área mais técnica, você tem que tomar todo esse cuidado para falar nessa linguagem que conecta você direto ali com o seu público, com a sua audiência. Então, é importante que a legenda ela tenha isso, a maneira como você chama seus seguidores, por isso que eu sempre coloco o Amore, porque eu tenho mania de chamar todo mundo de Amore. Muito assim, o Amore, porque é um dos termos que eu uso. Então, quando a pessoa vê Amore, ela já fala assim, a Renata falando. E a CTA, o que é CTA? CTA é uma chamada para ação. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso. A gente olha o post lá, vê e não curte, gosta, mas não comenta, gosta, mas não salva. Então, é interessante você colocar, você direcionar ali o seu seguidor, o que você quer que ele faça. Encaminhe esse post para tal pessoa, salve para utilizar depois, comente o que você achou, enfim, é interessante. Só que assim, não é interessante colocar mais de uma CTA, porque também, se o nosso cérebro recebe muita informação, a gente tem uma tendência a não fazer nada. E aí a pessoa não vai fazer nada daquilo. E por que é importante a interação? Porque para o algoritmo também aí conta como engajamento, né? Então, quanto mais interações a gente tem ali num post, mais a gente tem, mais aumenta o engajamento
e mais a gente consegue um alcance maior, né? Então, por isso que é importante ter uma CTA. E por último, e mais importante, na minha opinião, é o tempero, né? Vocês sabem que eu amo cozinhar, então o tempero é aquele toque especial que é só meu, que é você que vai ter que identificar. Qual que é o seu toque especial? É a questão da criatividade, é alguma coisa meio fora do padrão, é um estilo, enfim, aquela coisa que tipo você bate o olho e fala, não, esse post é da Renata. Pelo jeito que eu escrevi, pelo jeito que eu tô passando para vocês o tema, entendeu? Então tudo isso faz com que você olhe o post e já saiba que o post é daquela pessoa. Então, esse toque pessoal é que dá a diferença, eu acredito, nas postagens da gente. Tanto que, quando você vai pesquisar conteúdo, é interessante você até olhar os conteúdos que o seu concorrente está postando. Mas se você vai postar um conteúdo parecido, não vai copiar igualzinho do concorrente. Pega lá o conteúdo, mas coloca o seu toque pessoal, seu gingado, sabe? O seu jeitinho lá, aquela coisa que é só sua, sabe aquela coisa que é só da gente? Então, isso é muito importante para um post encantar, porque a gente olha e já bate o olho e já sabe. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula. Como eu falei, é muito conteúdo. Eu espero que vocês não tenham ficado aí até atrapalhadas com tanto conteúdo, mas eu estou muito feliz, né? É um sonho, né? Poder dividir um pouco desse conhecimento com vocês. E amanhã a gente se vê na aula 2.